Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter a terceira aula do módulo número 2 do curso Ter ou Não Ter Filhos. O que a psicologia tinha a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Como prometi a aula anterior, a gente hoje vai falar do parceiro ou da pessoa que está com a gente, de como influencia esse esquema motivacional nas próprias escolhas reprodutivas e como a família também tem impacto nas nossas próprias escolhas. É uma aula muito bacana, tem muita informação e é muito importante para entender o processo de tomada de decisões como um processo conjunto. É um processo que tem uma quantidade maior de variáveis que somente analisando desde um aspecto individual. Então vamos começar a falar sobre a influência do parceiro e da família na tomada de decisões reprodutivas nesta aula número 3. Mas por que a gente vai falar disso? Por que uma aula sobre a diade reprodutiva mesmo? Porque a verdade é a principal forma de que se expressam as intenções e os comportamentos reprodutivos por meio de relações sexuais. E para esse tipo de coisas é preciso de mais de uma pessoa regularmente. Então, ao ser a principal via de expressão de intenções e comportamentos, é importante ter uma aula especificamente sobre isso, porque involucra ambos sócios sexuais, sócios emocionais, sei lá como vocês queiram dizer. E o comportamento diádico, a verdade, só pode ser descrito ou se descreve melhor em conjunto, porque se comportam como se fosse uma pessoa só. Essa diade fica como se funcionasse como uma pessoa só. Então é muito interessante mesmo a descrição e o análise de uma diade. E Miller descreveu mesmo, delimitou o nível diádico considerando que existia influência no contexto imediato na tomada de decisões reprodutivas. Então a gente tem outra pessoa a mais, provavelmente, que tem seu próprio esquema motivacional e a gente vai perceber em diferentes graus as motivações, os desejos, as intenções e comportamento do outro com quem regularmente interagem. E essa decisão diádica, segundo o Miller, não vai se limitar só ao parceiro, à pessoa que está com a gente, senão também existe um esquema maior, um esquema mais amplo ainda, porque intervém outro tipo de pessoas, outro tipo de contextos, dependendo de quão importante é esse tipo de opiniões e de esquemas motivacionais para a gente. Então fica muito interessante esse conceito de nível diádico. Então partimos disso. Temos uma pessoa que, como a gente está falando de comportamento reprodutivo, antes de começar essa descrição, a gente está considerando, por ser um pouco mais por motivos práticos e didáticos, e também porque a gente quer ser sincera e justa em relação às diferentes influências em diferentes grupos de pessoas, a gente está considerando por enquanto uma diade masculina e feminina para colocar os exemplos, tá? Embora Miller não descreveu mesmo a presença de um homem ou uma mulher, mas por aspectos sexuais de reprodução provavelmente isso seja necessário, mas para tomada de decisão assim em geral, dando uma olhada em um aspecto mais macro, não necessariamente deveria ser essa distribuição. Existe uma variedade de situações que também poderiam ser contempladas, mas sempre considerando as suas próprias peculiaridades, para não ficar negligenciando e colocando todo mundo no mesmo espaço, porque tem que se respeitar as individualidades, peculiaridades e experiências específicas de cada um dos grupos, tá? Então, a maioria de exemplos vão ser exemplos dirigidos a diade homem e mulher, mas pode isso ser aplicado a outro tipo de diades com outras organizações, tá? Mas considerando as suas próprias peculiaridades, não negligenciar, tá? Então temos uma pessoa, um ser humano,
que tem seu próprio esquema motivacional e sua própria meta, nesse caso, que seria ter ou não ter filhos. Nesse caso, coloquei um exemplo de ter filhos com um autor individual, né? Um autor individual. Mas a ação para ter esses filhos é mesmo uma ação concertada, regularmente, tá? Então, temos outro indivíduo com sua própria estrutura motivacional separado, que de uma ou outra forma, essas estruturas motivacionais vão se integrar, vão trabalhar simultaneamente para conseguir o objetivo. Isso seria maravilhoso, ficaria bem básico assim e bem simples, se todo mundo tivesse o mesmo esquema motivacional que a pessoa que está com a gente. Mas isso não acontece, porque a tomada de decisões reprodutivas é um fenômeno bem complexo mesmo. Então, varia. Geralmente, a pessoa que está com a gente não tem exatamente o mesmo esquema motivacional, pensando também que o esquema motivacional abarca motivações, desejos, intenções e comportamentos. Então, pode variar em diferentes aspectos, pode variar em relação à força, um parceiro ter mais ou menos motivações positivas ou negativas que o outro, um desejo maior, intenções específicas, entre outras coisas. Pode variar em relação à força de cada um desses componentes, como pode variar também em relação a outras motivações que competem, enquanto uma parte da Diade quer muito ter filhos, outra parte da Diade quer muito ter grana e ter um trabalho melhor, ter uma melhor posição econômica. Então são motivações competitivas e isso faz que todo o esquema motivacional fique cada vez mais complexo, porque tem diferentes jeitos de solucionar esse tipo de coisas. Então, os seres humanos geralmente têm a capacidade de perceber cada componente da sequência que a gente já viu, cada componente dessa sequência dos seus parceiros. A gente pode perceber essa sequência, a sequência dos parceiros especificamente, incluindo, e aí está a coisa mais interessante de todas, aspectos inconscientes e aspectos conscientes. O que está falando Miller nesta oração é que a gente percebe os aspectos inconscientes. E que partes é inconsciente do esquema motivacional? Aspectos de motivação mesma. Então, a gente percebe as motivações positivas ou negativas, percebe os desejos, percebe as intenções. E os comportamentos não podem ser percebidos porque são coisas que a gente pode ver. Mas, segundo Miller e Royer, a capacidade de comunicar estados internos e a capacidade de interpretar essa comunicação são funções críticas dos esquemas de vinculação tão importantes para o desenvolvimento, que evoluíram conjuntamente ao longo do tempo evolutivo para garantir uma precisão razoável, com a intenção de que existe uma possibilidade maior de sobrevivência, de ficar juntos, de chegar aos objetivos determinados. Então, o que acontece? É provável que uma pessoa mude seu próprio esquema em resposta à percepção do outro. Então, no exemplo, temos uma pessoa que está motivada e tem um esquema para ter filhos, a outra que está pensando em outra coisa, qualquer outra coisa. Eu coloquei livrinhos, mas pode ser qualquer outra coisa. E percebe, essa pessoa que fica pensando nos livros, percebe que o parceiro tem uma intenção motivacional dirigida aos filhos e pode mudar a sua própria intenção e esquema motivacional em geral, tá? Porque provavelmente isso pode ser uma consequência da aceitação do ponto de vista do outro, que vai estar relacionado também à satisfação na vida e à satisfação com o cônjuge, e também pode ser um produto óbvio da intimidade que todo casal tem ao redor da vida. O contrário também pode acontecer, tá? Então, pode
eu coloquei isso um exemplo, mas pode ser o contrário, que produto da aceitação das metas do outro, o comportamento reprodutivo fique adiado ou até excluído, tá? Pode também acontecer. Mas também pode acontecer o oposto, não em termos positivos, sino em termos de rejeição. Temos aí duas carinhas, uma feliz e a outra está muito zangada. Então temos duas carinhas, uma feliz e uma zangada, com a intenção de ter filhos, mas provavelmente a zangada, por o próprio fato de estar zangada pela insatisfação em relação ao outro, vai virar seu esquema de tomada de decisões para outros aspectos. Isso regularmente se dá em relacionamentos que estão em problemas e pode variar desde discrepâncias em relações bem gerais até discrepâncias em relações bem específicas. O parceiro geralmente passa por seu próprio processo de aceitação ou rejeição. Isso significa que pode se observar convergência conjugal, tá? Estamos assim pensando a mesma coisa, divergência ou nenhuma mudança em uma relação ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito interessante. Além de que a gente fica influenciado pelos processos de aceitação, de rejeição que a gente viu slides antes, a gente também fica influenciado pela própria percepção do parceiro. Eu tenho a capacidade de perceber aspectos conscientes ou inconscientes do outro, isso pode modificar o meu próprio esquema. Então, essa é uma coisa muito interessante, porque essa capacidade e esse funcionamento e esse equilíbrio e essa interação constante se dá durante todo o processo da escolha reprodutiva. E o Warren Miller incluso fala de um fenômeno de metapercepção, que é o fenômeno do outro poder perceber o que o outro está percebendo. Essa é uma coisa um pouco mais complexa. E que, falando disso, a verdade, a pessoa poderia até chegar a uma regressão teórica assim, infinita. E esse tipo de coisas não se mensura diretamente, porque mensurar a percepção do outro é um pouco difícil, por não falar bastante difícil, mas o modelo teórico, segundo Miller, fica mais complexo e flexível se adiciona esse tipo de variáveis de metapercepção, tá? Então, fiz um gráfico aqui que vai explicar como acontece todo este processo de tomada de decisão já da DIAD, considerando o esquema individual, como se juntam dois esquemas individuais, tá? De novo, coloquei mulher ou homem por aspectos práticos e didáticos, tá? Então temos, e vou colocar o meu nome e o nome do meu marido também, para que fique assim um pouco mais claro. Eu sou Juliana, vocês sabem, tomara que saibam, essas alturas do curso vocês já deveriam saber. E o meu marido se chama Jorge, tá? Então temos desejos da Juliana e desejos do Jorge, tá? Pronto. Esses desejos da Juliana e do Jorge estão sendo precedidos, tá? Pelas próprias motivações. Então, as motivações da Juliana precedem os desejos da Juliana. As motivações do Jorge precedem os desejos do Jorge. Continuamos. Lembramos que havíamos falado que temos a capacidade de perceber o esquema do outro. Aqui está. Juliana tem a percepção do desejo do Jorge, tá? Eu tenho a percepção do que o meu marido deseja. E o Jorge tem a percepção do desejo da Juliana. Então, aí está delimitado com essa fala de percepção dos desejos. Repito. Juliana tem a percepção dos desejos do Jorge e o Jorge tem a percepção dos desejos da Juliana.
Então, de onde aparece essa percepção dos desejos? Segundo a teoria, essa percepção dos desejos, por exemplo, a percepção dos desejos do Jorge, aparecem em uma mistura entre os próprios desejos do Jorge, o que o Jorge realmente deseja, que está aí na setinha, e os meus próprios desejos, o que eu desejo. Então, a percepção dos desejos do Jorge, o que eu acho que o Jorge deseja, é produto de duas coisas: do que o Jorge realmente deseja e do que eu desejo. A mesma coisa acontecerá com o Jorge. A percepção dos desejos que o Jorge tem da Juliana vão ser produto dos desejos da Juliana e dos desejos do próprio Jorge. Então isso tem que ficar muito claro, porque é um conceito bem interessante mesmo. A percepção dos desejos de uma pessoa são o resultado dos próprios desejos dessa pessoa e dos desejos do outro. Segundo os estudos, o que tem maior impacto e mais forte são os próprios desejos. Em outras palavras, a percepção dos desejos que eu tenho do Jorge, essa percepção, a maior quantidade realmente vai ser dos próprios desejos do Jorge. A quantidade de impacto que eu vou ter, que os meus próprios desejos vão ter, vai ser menor que a realidade, tá? Então vamos seguir. Continuamos, temos as intenções. Já falamos de motivações, agora vamos falar já falamos de motivações, falamos de desejos, agora entramos para as motivações. Temos as intenções da Juliana, né? Temos as intenções da Juliana e temos as intenções do Jorge, tá? Temos as nossas intenções. Essas intenções serão resultados, as intenções da Juliana serão resultados dos desejos da Juliana, lembremos, os desejos mesmos da Juliana, e do que a Juliana acha que o Jorge deseja. Fica claro, né? As intenções da Juliana serão produto dos desejos da própria Juliana e da percepção o que a Juliana acha que o Jorge deseja. Exatamente a mesma coisa acontecerá com o Jorge. As intenções do Jorge serão produto dos desejos do próprio Jorge e da percepção do que o Jorge acha que a Juliana quer. Esses são os preditores mais fortes de intenções segundo as pesquisas. E finalmente, o comportamento do casal, e já não falamos de um comportamento individual, o comportamento do casal, que é a conduta instrumental, são produtos tanto das intenções da Juliana como das intenções do Jorge, darão um comportamento da Jade. Fica lindo, né? Ficou assim bem tranquilo, bem interessante. E a gente pode ver como nesse esquema, duas esquemas motivacionais e de tomada de decisões podem se juntar para ter um comportamento reprodutivo específico de Jade. É uma coisa muito legal, muito interessante de estudar. Mas nesse caso, existem tipos de influência dos desejos e dos desejos percebidos. Lembremos, eu tenho meus próprios desejos, Juliana tem os próprios desejos, e existem os desejos percebidos, o que eu percebo. A gente trabalha muito com isso. Então, existem tipos de interação nesse tipo de situação. Vamos dando exemplos, porque são 4 tipos, são bem tranquilos de entender. A gente com desenhinhos, com figurinhas, com circulinhos, a gente vai entender muito rápido isso. Temos os desejos reais da Juliana, tá? Esses são os meus desejos reais. Temos os desejos reais do Jorge, do meu marido, desejos reais. E temos a minha percepção do que o Jorge quer, tá? Percepção da mulher sobre os desejos do homem, que seriam o que eu acho que o Jorge quer. A minha percepção do que o meu marido quer. Nesse caso, estou colocando-me como exemplo, tá?
E quais são os tipos de influência? Existem 4 tipos de influência que são direções diferentes de impacto. A primeira é denominada de apreensão. O que é apreensão? Apreensão é compreender intuitivamente, perceber corretamente. Então, seria que os desejos reais do Jorge vão ter um impacto real no que eu acho que o Jorge deseja. O que eu acho que o Jorge deseja vai ter influência, muita influência, o que ele realmente deseja. Eu leio o que ele deseja, eu vejo o que ele realmente deseja e essa é a percepção. Se chama apreensão esse tipo de influência, porque o que ele realmente quer vai influenciar no que eu acho que ele quer, tá? Seria a apreensão. Depois temos o segundo que se chama a atribuição. Por que uma atribuição? Porque nessa percepção do que eu acho que o Jorge quer, tá? Eu acho que o Jorge quer 5 filhos, tá? Existe uma atribuição que é o quê? Que existe meus próprios desejos que estão influenciando na percepção do que eu acho que o Jorge deseja. Então, eu acho que o Jorge deseja 5 filhos. E de toda essa percepção, provavelmente tenha um pouco dos meus próprios desejos, os desejos reais. Então, ficou claro nessa parte que a percepção do que eu acho que o Jorge quer tem 2 origens: os desejos reais do Jorge e os meus desejos, tá? Continuamos. Agora vamos para o processo de aceitação. Por quê? Aceitar o quê? Aceitar que o que eu acho que o Jorge quer vai influenciar em o que eu vou querer. A percepção do que o Jorge vai querer vai impactar nos meus próprios desejos. Vai ter um impacto e tem lógica. Está em influência constante. Isso é denominado de aceitação. Eu vou aceitar que o outro quer alguma coisa determinada e isso vai influenciar no meu próprio desejo. E finalmente a acomodação, que é a parte já dirigida ao homem ou ao Jorge, porque estamos colocando o exemplo, tá? Só ao Jorge. Que seria que o que eu acho que o Jorge quer vai ter impacto no que o Jorge quer. O Jorge vai ver, a Juliana está achando que eu quero isso. Essa ideia vai ter impacto no que ele realmente quer. Por quê? Porque provavelmente eu sou uma pessoa importante na vida dele. Então, o que eu acho que ele quer vai impactar em o que ele realmente quer. É um processo de influência, de acomodação maravilhoso. Eu gosto muito porque é fluido, dá para ver que flui determinada informação constantemente. E é uma coisa que realmente dá complexidade do fenômeno que é a tomada de decisões reprodutivas. A comunicação e a percepção são características que complementam a interação da diária, a comunicação do que eu quero dizer para o outro e como o outro percebe o que eu estou tentando dizer. E essa comunicação pode ser verbal, pode ser não verbal, a pessoa lê o que o outro está tentando dizer ou as ações do outro, né? Então, está composto totalmente por inferências. E existem fatores que podem afetar os processos de percepção e comunicação. Muitas vezes existe um problema eu transmito uma coisa, chega uma coisa totalmente diferente, a outra pessoa entende uma coisa totalmente diferente. Então, existem fatores que afetam mesmo. Em relação à sinalização, e quando falo de sinalização, falo de comunicação específica, eu sinalizo que quero isso.
pode ter problemas como, por exemplo, mensagens confusas. Eu posso dizer uma coisa, realmente quero outra, digo uma coisa assim a médias, a outra pessoa não entendeu claramente o que eu quero dizer. Então, mensagens confusas que não me permitem sinalizar adequadamente as minhas próprias necessidades, meus próprios desejos e as minhas próprias intenções. No caso da recepção, que já seria receber a informação que está sendo brindada para mim, podem existir problemas como um viés em relação a estados internos que não me deixam entender adequadamente, um problema de estou muito zangada com essa pessoa, não sou feliz com essa pessoa, sou insatisfeita e provavelmente isso não ajude a esse processo de chegar à comunicação, estereotipos específicos sobre determinados aspectos e opiniões diferentes que podemos ter que não nos ajudam assim, a ser objetivos ou a receber a informação do jeito que poderíamos receber ela. Então existe um conjunto de fatores que fazem que essa comunicação, essa recepção possa ser limitante. Então não é assim tão fácil, repito, é um sistema muito complexo, mas por isso é maravilhoso. E a gente falou muito do parceiro, falou muito dessa parte da diade conjugal, ou como vocês quiserem chamar, essa diade romântica, como vocês querem chamar, mas também a gente falou que nesta aula íamos a descrever a influência da família na tomada de decisões reprodutivas. E é por quê? Porque Warren Miller, ao mencionar o nível diádico, menciona o parceiro e também a família, ou também outras pessoas próximas a gente. Então, o que acontece com a família? A família, a gente vai falar da família, mas não é tão impactante assim como a interação que tem com o parceiro. Mas o impacto da família acontece, a verdade, desde que a gente é criança. Por quê? Porque recebe um conjunto de mensagens de transmissão de valores, um conjunto de aprendizados que vão nortear as nossas motivações, desejos e intenções. Exemplos disso é a própria observação de como os pais vivenciam a experiência da maternidade e da paternidade, também o relacionamento mesmo de como os pais são comigo, como fui tratado quando era criança, como eles trataram os meus irmãos, como eles lidaram também com outras coisas que não têm a ver com a família, como meus pais lidaram com o trabalho, com as aspirações profissionais, com os aspectos econômicos, entre outros tipos de coisas. Essa transmissão de valores, se realmente eles ensinaram pra gente que a família era o mais importante, ou outro tipo de valores também foram considerados nesse aprendizado. Então, todo esse tipo de coisas vão impactar especialmente na motivação, porque a gente já falou dessa importância das experiências com a família, e também nos desejos reprodutivos, porque a motivação e os desejos estão assim, são irmãos muito próximos. Mas também a família impacta mesmo nas intenções. E de que jeito a família pode ter um impacto nas intenções? A intenção que era, lembremos, era realidade, né? Era a filtragem dos desejos segundo a realidade. Então, a família já agora, tirando as experiências, como foi a minha infância, como foi na adolescência, agora a minha família é uma realidade. A minha família é um contexto. E a minha família, então, pode ser ou um recurso ou uma limitação. Então, quando descrevemos a família como recurso ou limitação, falamos um pouco de se eles ajudam ou limitam um pouco o conseguir disposições, intenções ou comportamentos reprodutivos. Quando falo de exteriorização, estou descrevendo nesse aspecto que pode ser em um aspecto... Ai, está aqui se mexendo, me desculpa. Pode ser em um aspecto verbal, como por exemplo, expressão direta de alguns aspectos positivos ou negativos relacionados
as decisões reprodutivas, como dizer coisas, você pode fazer isso, dar conselhos, dar dicas sobre determinadas coisas, todos esse tipo de situações que exteriorizam, ou também pode ser uma coisa um pouco mais solapada, como comportamentos que vão direcionar alguns aspectos de opiniões sobre se a gente pode ou não pode ter a capacidade de ter ou não ter filhos. E a família também serve como rede de apoio. Por quê? A gente falou do suporte social, a gente falou que é importante uma rede de apoio no casal para criar filho, 2 filhos, um conjunto de filhos. Então, se a família está por perto e se a gente tem um adequado relacionamento com a família pode servir como uma rede de apoio para poder lidar entre a parentalidade, a maternidade, a paternidade, com o trabalho, com outro tipo de atividades extra, com diversão, com atividades de lazer, entre outras coisas. Então é muito importante isso. Ou pode ser o contrário, pode ser uma limitação quando a gente não tem um adequado relacionamento com a família, o qual acontece também em alguns momentos da vida ou é a realidade de algumas pessoas. Então nessa aula a gente falou muito do contexto já, de um contexto assim direcionado, porque o modelo de Miller tenta não esquecer toda essa importância das situações que dão a possibilidade de tomar escolhas determinadas em consideração de aspectos situacionais. E a família, o parceiro, a meu marido, a minha esposa, todo esse tipo de situações são muito, muito importantes nesse processo de tomada de decisões reprodutivas. Isso é basicamente o modelo de Warren Miller, que tem muitos estudos relacionados a isso, são estudos muito bacanas. A gente vai deixar, acho que uma pastinha com o material base em PDF desses estudos que eu utilizei durante todo este processo, vai ser bem bacana por se vocês querem aprofundar posteriormente. E com isso a gente acaba o módulo número 2, vai começar na próxima aula o módulo número 3, que é um módulo que eu nomeei da teoria à prática, porque a gente vai falar de aspectos já um pouco mais práticos de aplicação dessa teoria na praticidade, como por exemplo nos estudos realizados sobre a tomada de decisões reprodutivas e quais foram os principais resultados obtidos. Vai ser também uma aula muito bacana com muita informação. E muito obrigada pela atenção, pela paciência, pela escuta e até a próxima aula.